Estamos de volta gravando. E eu tinha acabado de falar, então, sobre prova direta, absurdo e contrapositiva. E essas aí são as 3 técnicas de provas baseadas nesses macetes lógicos de como fazer as coisas, né? Então, a prova direta é esse esquema de você assumir A e prova B. Absurdo. A gente assume A e não B. E chega numa contradição. E contrapositiva, você, ao invés de provar o A implica B, você prova o que a gente chama de contrapositiva dessa afirmação, que é não B implica não A. Perceba que isso aqui é diferente do absurdo. Eles são parecidos, mas são coisas diferentes. Em absurdo, você assume A e não B, e chega em uma coisa absurda, que vai ser essa contradição. Na contrapositiva, você assume só o não B, você não assume A, e usa isso para chegar no não A. Você nunca vai passar num absurdo. Você vai fazer as coisas do jeito normal, você só está invertendo o que você precisa provar. Você vai reordenar as coisas. E é bem importante notar que não B implica não A. O que a gente está escrevendo aqui não é não A implica não B. Isso aqui é falso. Então, para eu ilustrar isso daí de novo, vamos voltar lá. Todo homem é mortal. A gente tem aqui o conjunto dos mortais. A gente tem aqui o conjunto dos homens. Ser homem implica ser mortal, significa isso daqui, né? Se você tem um pontinho dentro do conjunto dos homens, ele está dentro do conjunto dos mortais. Isso é a mesma coisa, é equivalente a você falar que se você está fora do conjunto dos mortais, você não pode estar no conjunto dos homens. Então, A implica B, ser homem implica ser mortal. Não B implica A, implica não A, significa não ser mortal implica não ser homem. Não A implica não B, que aqui nesse caso é falso, significa que não ser homem implica não ser mortal. Isso não é verdade, porque, por exemplo, cachorros não são homens, mas são mortais. Então, você tem esse carinha aqui. Então, é importante perceber essa diferença. A ordem faz bastante diferença. Isso aqui não são a mesma coisa. Então, a contrapositiva diz que esses 2 caras aqui são iguais. Esse cara aqui é uma história completamente diferente, não tem nada a ver. E ok. Então, essas daí são as 3 primeiras técnicas que eu queria mostrar. Eu não sei se tem outras técnicas baseadas em lógica, então que sejam só de você ficar reescrevendo a parte lógica de como você vai demonstrar as coisas. As 3 principais certamente são essas, talvez existam outras que eu nunca tenho ouvido falar. E existem outros tipos de técnicas que são mais úteis em caso a caso, mas que às vezes são bem gerais para valer a pena colocar nisso aqui. No caso, o que eu vou mostrar para vocês é o que a gente chama de indução finita. Só para, antes de eu comentar sobre ela, deixa eu dar um outro exemplo de um tipo de demonstração que eu sei que existe, mas que eu não estou acostumado, que é a demonstração com probabilidade. Eu não sei qual que é o nome técnico que dão para ela, mas é uma coisa meio do tipo, você quer provar que existe algum A pertencente aos inteiros tal que, não sei, A maior do que zero. Uma coisa que você poderia tentar fazer é fazer o seguinte, imagina que você sorteou um número n qualquer nos inteiros, e você quer calcular a probabilidade de n ser maior, a probabilidade de que n seja maior do que zero. Se você conseguir provar que essa probabilidade é estritamente maior do que zero, significa que sorteando inteiros suficientes, alguma hora você vai achar um cara que satisfaz isso. E desse jeito, usando a probabilidade, você consegue provar que existe esse A. Então é um tipo de técnica completamente diferente, que eu nunca usei, mas eu sei que existe. E eu acho muito interessante. Eu nunca fui atrás de aprender sobre esse tipo de coisa, mas é para exemplificar que existem outros métodos além dos que eu estou mostrando aqui, e que variam caso a caso. É meio que eu falei na primeira aula, de que em cada área da matemática você tem alguns macetes e com experiência você vai pegando o jeito deles. Mas enfim, indução finita. A ideia de indução finita é o seguinte: você quer provar alguma propriedade P de n que depende de um número natural n. Natural ou inteiro. Então, inteiro, digamos. Um jeito de você provar isso daqui, você quer provar essa propriedade para todos os n's, primeiro prove para algum n base, então um n igual a A,
E depois prove que se vale para n, então se a propriedade vale para n, isso implica que ela vale para n mais 1. A ideia é de você ir derrubando dominós. Então você tem aqui todos os inteiros, né, que vai ser menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, etc. Então eu vou primeiro provar para algum deles, digamos o 0. Então eu provei que para o 0 vale, que é o caso base aqui, para a igual a 0. Aí eu vou provar o que a gente chama de passo indutivo. Se ele vale para n, ele vale para n mais 1. Como vale para 0, isso implica que vale para 1. Como vale para 1, isso implica que vale para 2. Como vale para 2, isso implica que vale para 3. E por aí vai para sempre. Então você consegue provar para todos os naturais usando esse esquema. Então é uma coisa que você faz em duas partes. Você primeiro prova para um caso base, que vai ser onde você vai começar. Depois você prova isso que a gente chama de passo indutivo. E aí ele vai derrubando o próximo dominó. O caso base significa você derrubar o primeiro dominó. O passo indutivo significa você provar que quando um dominó cai, ele sempre bate num outro dominó para que o próximo vá caindo também. Vamos a um exemplo. Esse aqui eu acho que eu vou dar só um exemplo, porque eu vou dar mais exemplos com cálculo depois. E tem um outro exemplo também nas notas, que é o teorema do binômio, né? Vocês talvez já tenham visto isso no ensino médio, mas não sei se vocês já viram a demonstração, que é de que a mais b elevado a n vai ser dado por... Isso aqui eu vou escrever com somatório, porque é difícil de escrever sem somatório, mas vai ser k igual a 0 até n de n fatorial sobre k fatorial n menos k fatorial. Eu sempre esqueço os detalhezinhos da fórmula. Sim, esse aqui é um k. E coisa do tipo. Essa fórmula, que é a fórmula genérica de quando você vai escrever ab ao quadrado, que isso aqui vai dar a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado, e etc., para valer para outros casos também. Então, tem uma demonstração disso daqui por indução nas notas. Eu uso essa notação de somatório. Se vocês ficarem muito desconfortáveis com isso, tentem fazer usando os pontinhos. E se não der certo, falem comigo depois. Me procurem e a gente vai conversando. Mas eu vou focar em uma outra demonstração aqui que é um pouco mais simples e que dá para fazer sem usar a notação de somatório com mais facilidade. Que é o seguinte: proposição. A gente vai pegar, então, algum n natural. E o que eu quero mostrar é que a soma dos primeiros n naturais é dada por n vezes n mais 1 sobre 2. Perceba que isso daqui, em certo sentido, são infinitos teoremas de uma vez só, né? Porque isso aqui vale para qualquer n natural que eu estou escrevendo. Porque eu estou assumindo aqui também que n é maior do que 1, por exemplo. E eu quero provar isso aqui para todos os n's naturais. Então, eu preciso fazer isso daí para um n genérico. O macete de indução é um truque para você conseguir fazer esse tipo de coisa. E ele funciona em particular porque você pode provar isso daqui dentro dos naturais. Se vocês quiserem ver mais detalhes, deem uma olhada lá no livro do Polsino, de números que eu mencionei na outra aula, que ele cobre essas coisas. Ele faz os detalhezinhos de por que esse negócio funciona. Então, a gente quer provar esse negócio aqui. Nosso truque vai ser o seguinte. Primeiro, vamos provar o caso base. Eu falei n maior do que 1, dá para fazer com n maior ou igual a 1, dá para fazer até com n igual a 0, se você considerar que você começa a soma com 0, mas vamos fazer com n igual a 1. Então, n igual a 1, a soma vai virar o quê? 1, que é igual a, 1. Perceba também que 1 eu posso escrever de um jeito um pouco mais estranho, como sendo 1 vezes 1 mais 1 sobre 2, porque esse 1 mais 1 aqui é 2, né? E por que isso é interessante? Porque isso daqui é exatamente a fórmula que está aqui em cima, n vezes n mais 1 sobre 2. Em outras palavras, isso aqui está provando que a nossa hipótese vale para o caso n igual a 1. Que a nossa tese vale, desculpa. Ou seja, para o caso n igual a 1, o teorema está provado. Agora só faltam outros infinitos casos. Então, o que a gente pode fazer? A gente vai agora usar o passo indutivo. Esse aqui é o caso base. A gente vai agora fazer o passo indutivo. Que é n implica n mais 1. Primeiro, a gente vai precisar do que a gente chama de hipótese indutiva, que é a hipótese de que o resultado vale para quando você considera o número natural n. Então, eu vou assumir, por hipótese, que 1 mais 2 mais blá 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 mais n é igual a n vezes n mais 1 sobre 2. Queremos provar que ela vale para o caso n mais 1. Então, eu quero provar que 1 mais...
mais n mais 1 é igual a essa fórmula aqui, trocando n por n mais 1, que vai ser n mais 1, n mais 2 sobre 2. Por quê? Porque se a gente começar com esse cara e provar que esse cara vale, a gente está fazendo aquele esquema de derrubar dominó. Então, o que a gente vai ter vai ser, já sei que vale por n igual a 1. Então, quando eu colocar n igual a 1 nessa fórmula, eu vou saber que ela é verdade, e eu vou ter provado que isso implica que vale também para o n igual a 2. Então, o 1 vai implicar o 2, que vai implicar o 3, que vai implicar o 4, que vai implicar o 5, e por aí vai. E eu provei para todos os naturais. Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos começar aqui primeiro com essa fórmula, né? Que é a nossa hipótese indutiva. Então, 1 mais 2 mais n é igual a n mais 1 sobre 2. Vamos somar aqui agora o n mais 1 dos dois lados, porque isso daqui vai me colocar na forma que eu quero chegar, né? Eu quero mostrar que esse cara aqui é igual a alguma coisa. Então, vamos escrever desse jeito, e eu vou somar n mais 1 desse outro lado. Eu posso agora escrever esse lado direito como sendo n mais 1 vezes n sobre 2 mais 1. Posso escrever esse cara aqui também como sendo n mais 2 sobre 2. Só reescrevi o mesmo termo. Juntando tudo, isso aqui agora dá n mais 1, n mais 2 sobre 2. Que é exatamente o que a gente estava querendo provar aqui. Então, o passo indutivo está provado, a gente provou o caso base, e, por indução, isso conclui a demonstração. Por conta disso, que primeiro a gente provou para o caso 1, mas aí depois a gente provou que o caso 1 implica o 2, que implica o 3, que implica o 4, que implica o 5, e por aí vai para todos os números. Ok? Isso faz sentido? Eu não estou ouvindo comentários, então imagino que está tudo certo. Não tem nada no chat, então beleza. Ok. A ideia de indução é essa. Você primeiro prova a base e depois vai derrubando os dominós até o infinito. Se vocês quiserem outros exemplos que vocês podem usar para praticar com isso daqui e ver se vocês pegaram a ideia, vocês podem só tipo, ir talvez trocando qual que é a soma que vocês estão fazendo. Então, por exemplo, ao invés de fazer de 1 até n, você pode tentar fazer com os quadrados. Então, faz 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais até o n ao quadrado, que vai dar não sei o quê. E aí, essa parte do não sei o quê é a parte mais chata. E vocês podem generalizar isso daí e fazer duas induções de uma vez só para provar isso daqui para qualquer NN. Esse ponto de interrogação vale mencionar que vai ser a parte mais complicada, talvez, disso daqui, por razões de que as demonstrações frequentemente são a parte fácil da matemática, né? O que realmente é difícil são os teoremas. Tem até uma frase do Riemann, que eu adoro citações, né? E tem uma citação do Riemann falando que se ele ao menos soubesse os teoremas, as provas seriam fáceis de encontrar. Porque tem um fundo de verdade. As provas você frequentemente tem esses macetes todos. O difícil é você saber quando elas são verdade e quando não são, né? Antes de você achar a demonstração, você não tem certeza se o teorema é verdade ou se ele é falso ou o quê. E nem qual é o teorema que é interessante de você escrever. Mas, enfim. Uma prática que vocês podem querer tentar pegar seria dar uma estudada numa coisa desse tipo, etc. E pensando em propriedades que valem para os naturais. O Paulsino também tem alguns exercícios disso daí, se vocês quiserem ir dando uma praticada. Beleza. Isso aqui conclui a parte básica que eu queria ter chamado de aula 1, mas que eu acabei passando um pouquinho do tempo, que é os métodos gerais de demonstração. Então, eu acho que aqui é um bom ponto para parar, se vocês quiserem fazer perguntas ou coisa do tipo, antes de seguir para a parte de cálculo. Ô, Nick, naquele exemplo da soma, tipo, por indução, poderia ter começado do zero também, né? Poderia. Dá para começar, às vezes, de algum canto que você prefere, etc. O que é importante Tá. tomar cuidado com indução é porque, às vezes, é importante prestar atenção nisso. Pode ser que o seu passo indutivo falhe para algum valor de n. Tipicamente para valores pequenos de n. Então, às vezes, tem um macete. Eu não lembro do contra-exemplo, do exemplo, na verdade, agora. Mas tem, às vezes, umas demonstrações por indução que funcionam, por exemplo, para n maior do que 3.
Isso por passo indutivo, né? Esse P de N implica P de N mais um. Ou seja, se você fizer o caso base, por exemplo, para N igual a 1 aqui, o passo indutivo não vai aplicar e você não vai conseguir, e a demonstração não vai valer. E às vezes você pode até acabar provando uma coisa absurda com isso daqui, porque você não está percebendo esse detalhezinho de que esse cara está falhando para um dos N's. E agora eu não lembro do exemplo, é uma coisa... Eu acho que era um macete que tipo, você consegue... Você aproveita esse detalhezinho e prova que você pega um conjunto de bolas, bolas coloridas, um conjunto qualquer de bolas coloridas, você prova que todas elas têm a mesma cor. E o problema que tem eu acho que o macete é o seguinte, né? Sejam N bolas. Elas podem ter quaisquer cores. Eu quero provar que sempre qualquer conjunto de N bolas tem todas a mesma cor. Primeiro eu vou provar para o caso N igual a 1. Nesse caso, é trivial ter uma única bola, então é impossível que tenha mais de uma cor aí. Agora vamos provar o passo indutivo, né? P de N implica P de N mais 1. Então, suponha que qualquer conjunto de N bolas, todas têm a mesma cor. Eu quero provar que todo conjunto de N mais 1 bolas também todas têm a mesma cor. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu tenho meu conjunto de N mais 1 bolas aqui, etc. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar essa bola fora. Todas essas bolas aqui precisam ter a mesma cor. Digamos que é ciano. Isso aqui pela hipótese indutiva. Agora, eu vou tirar essa outra bola fora. E, pela hipótese indutiva, todas essas bolas aqui têm que ter a mesma cor. Digamos, ciano também, porque eu sei que essas aqui são todas ciano. Eu acabei de argumentar isso. Essa aqui eu sei que é ciano também já. E agora eu acabei de mostrar que essa aqui também é ciano. Logo, se eu pegar o conjunto com N mais uma bolas, todas elas têm a mesma cor, ciano. Concorda? Putz, O problema aqui é exatamente porque esse argumento falha para um valor de N. Se você pegar o caso em que N é 1, isso aqui não funciona. Porque nesse caso, o que você está tendo? Você está tendo aqui duas bolas, e você fala, tá, vou tirar essa bola. Aí você está com uma bola só, que é ciano, ou qualquer coisa. Aí você fala, tá, agora eu vou tirar outra bola. Aí você tirou essa bola e você tá com uma bola só. Aí não faz diferença qualquer cor dessa daqui. Não tem uma bola intermediária para valer para as duas. Então, o argumento falha nesse caso. E por isso é importante você tomar um pouco de cuidado também com a indução. Foi até bom você mencionar, porque eu lembrei do exemplo no meio. Então, às vezes, você tem que tomar um pouquinho de cuidado com o seu caso base, para você não cair num problema desses, da sua indução falhar para algum valor de N. Como que eu percebo se o negócio está falhando? Experiência. Isso daí é uma coisa que vale a pena colocar agora também, né? Que você fica, às vezes, com essa coisa de como é que eu sei se a minha demonstração está certa ou não. E, tipicamente, a regra mais básica para uma demonstração é você não pode se confundir. Tem eu adoro ir colocando livros no meio, a maioria são livros que eu não li. E, e às vezes eu recomendo para as pessoas lerem e falarem depois o que elas acham. Ou eu li pedaços, coisas assim, né? É aquela coisa, livros de física, de matemática, você nunca lê de capa a capa. É raríssimo os casos que isso acontece. Mas tem um livro que eu li alguns pedaços e que eu achei muito bacana. Eu quero ver se eu tenho tempo alguma hora para ler inteiro. Que chama Mathematical Physics. E é de um cara que chama Robert Garrock. Ou Garrosh, não sei como é que fala. Eu geralmente falo Garrock. Me parece mais certo do que Garrosh. Enfim, desse cara aqui. E esse é um livro maravilhoso. Esse cara, ele é... Eu acho que ele é meio fismateiro, meio físico teórico. Ele manja bastante de matemática, mas ele também tem muito pé em física teórica. E esse livro de física matemática dele é completamente diferente de qualquer curso de física matemática que eu já vi. E ele faz tudo de um jeito diferentão. E o começo dele é muito bacana. Ele fala de uma coisa super abstrata, que é a teoria de categorias. Ele é um cara que super incentiva a colocar teoria de categorias em física. Teoria de categorias é um negócio meio avançado em matemática, que é uma coisa meio que mais básica do que conjuntos. Mas é uma parada meio técnica, não tem porque eu entrar nisso aqui. E ele gosta de fazer isso daí. E o começo do livro dele é falando de teoria de categorias, enquanto ele vai falando dessas coisas de demonstrações em física, etc.
E tem muitas coisas que ele fala ali que eu acho muito bacanas. Em particular, uma das coisas que ele fala é exatamente isso, de ok, perceba que nenhuma dessas demonstrações tem qualquer conteúdo. Eu acho que até devo ter anotado aqui, talvez. Porque eu adoro reproduzir as falas do Garrett. Deixa eu conferir. Deve ficar claro que não há conteúdo real nessas demonstrações. Tudo que é preciso para fazer uma demonstração é não se confundir. E eu gosto muito dessa visão, eu acho importante ressaltar ela aqui, que é essa de que, assim, o que a gente está fazendo aqui é meio saindo de uma coisa que é verdade para chegar em outra coisa que é verdade. A conclusão não é verdadeira ou falsa por conta da demonstração, ela é verdadeira ou falsa por ela mesma. A demonstração está ali para a gente saber se ela é verdadeira ou falsa. Então, o papel da demonstração é muito mais humano do que realmente definir se a coisa é verdadeira ou falsa. Ela é verdadeira ou falsa independentemente da gente. Então, quando eu falo todos os primos são infinitos, os primos já eram infinitos antes de eu provar para vocês. A gente provou isso daqui para a gente reorganizar o nosso conhecimento e chegar numa conclusão mais clara. Foi mais uma questão da gente entender o que está acontecendo do que de aquilo ter alterado as propriedades dos números primos ou qualquer coisa do tipo. Antes de Euclides provar a infinidade dos primos, já existiam infinitos números primos. E, por conta disso, o que realmente importa numa demonstração é principalmente você não se perder. É você ter uma noção do que está acontecendo a cada passo. Se você não se confundir, é um excelente começo para a demonstração. E tipicamente é o jeito que eu pelo menos faço para saber se eu estou no caminho certo. Se eu não estou entendendo alguma coisa, tem alguma coisa errada. Então, se você está se perdendo na demonstração, tem alguma coisa errada. O importante na demonstração é que ela fique clara. Especialmente para você que está escrevendo. E às vezes você se embanana em alguma coisa, você às vezes não percebe algum detalhe, isso daí acontece. E é o mesmo tipo de coisa, então sei lá, esse exemplo das bolas, que a gente a princípio não percebeu que esse cara aqui falha para o caso n igual a 2. Desculpa, para o caso n mais 1 igual a 2. Isso daqui eu acho parecido com quando você está fazendo uma conta e você por acaso acaba escrevendo 2 mais 2 igual a 5 ou coisa do tipo. Você não tem muito uma coisa super garantida sempre de você sempre estar plenamente correto disso. Você, às vezes sempre tem uma possibilidade de ter escorregado alguma coisa, faz parte. Mas tipicamente você vai resolvendo essas coisas com atenção. E conforme você vai ganhando experiência, fica um pouco mais difícil de você cair nessas armadilhas. Uma coisa que para mim sempre ajudou bastante em termos de praticar com demonstrações é pegar alguma coisa que tem muitas poucas propriedades. Então aqui, a gente está mexendo com números naturais, eu estou usando muitas coisas que a gente está meio que assumindo sem ter visto todos os detalhes. Por exemplo, eu usei aquela coisa de números primos, de decomposição em primos, né, que está mais para cima lá, o teorema fundamental da álgebra. Que eu podia escrever qualquer número na forma n igual a P1 vezes P2 vezes P3, papapá, até algum PM. Isso daqui eu não demonstrei. E isso aqui a gente usou como uma das propriedades, etc. E teve outras propriedades que a gente foi usando no meio. Então, todo o racional eu consigo escrever na forma P sobre Q para P e Q que não são... que são primos entre si, coisas do tipo. Então, aqui eu estou usando muitos axiomas ao mesmo tempo, a gente não está vendo claramente o que a gente está assumindo. Isso, às vezes, facilita que você se perca e que você não tenha certeza de algum passo. O que me ajudou bastante a pegar costume com matemática é pegar uma estrutura super simples que só tem algumas propriedades basiconas e trabalhar a partir delas. Então, por exemplo, números inteiros. Números inteiros têm uma lista de propriedades que definem o que são números inteiros. Você consegue provar que essa lista é verdade, mas qualquer coisa, qualquer conjunto que você achar com essas propriedades é, em algum sentido, equivalente aos números inteiros. Vocês talvez tenham visto isso para números reais. O Guidoriz, eu acho que faz isso no começo. E são coisas do tipo... eu estou olhando o Paul Sino enquanto eu escrevo, porque eu nunca lembro direitinho. Vai ser uma coisa, sei lá, A1, que é propriedade associativa da adição. Então, A mais B mais C é igual a A mais B mais C. Aí você tem A2. Existe um zero dentro dos inteiros, tal que A mais zero é igual a zero mais A, que é igual a para todo A. E por aí vai, você vai listando tudo. E geralmente isso aqui vai dar uma lista com as 16 propriedades ou coisa do tipo.
Os inteiros são uma coisa particularmente complicada. Não sei se 16 talvez seja dos inteiros, talvez seja dos reais, talvez seja dos dois, eu não estou lembrando com certeza. E vai dar uma coisa por aí, umas 20 propriedades, menos do que isso. Isso daí já é um bom começo, porque você tem a lista de todas as coisas que você pode assumir. E a partir daí você pode ir provando todas as outras coisas. Então, o Pulsino é um livro que eu usei para aprender essas coisas, porque ele começa com essas coisas, e aí você está com pouquíssimas propriedades, e qualquer outra coisa que você quiser usar, você vai ter que provar. Então, eu acho particularmente simples, porque todos os passos que você faz, você tem que ser capaz de falar: isso aqui é válido ou porque eu assumi lá no começo, está na minha lista de propriedades inicial, ou porque eu provei em tal teorema. E aí eu acho bacana para pegar esse costume inicial, porque você começa a ter um controle melhor e fica mais difícil de você se confundir ou de você fazer um passo em falso, de você fazer um passo sem saber o que você está fazendo. Para mim, pelo menos, foi útil. É perigoso você se acostumar demais com isso e não conseguir trabalhar com coisas mais complicadas depois. Então, alguma hora você tem que conseguir abandonar esse apoio. Mas às vezes é um bom começo. Outras coisas uma coisa que é um pouco mais complexa, mas que também funciona se vocês se interessarem, mas que aí seria já ir um pouco mais a fundo, é, por exemplo, dar uma olhada numa estrutura que chama grupo. Grupos são estruturas algébricas super simples, que têm as propriedades, essas duas que eu escrevi, e além delas, vale ainda que... Cadê aqui? Aqui. Uma terceira propriedade de que para todo A pertencente ao seu grupo, existe um menos A, tal que A mais menos A é igual a menos A mais A, que é igual a zero. Essas três coisas que definem o que é um grupo. E são só três propriedades, então tipo, é bem mais direto de você ir vendo as coisas. Eu não sei por que o Zoom piscou na minha tela agora, mas enfim. Então, com só três propriedades, é fácil de você controlar o que você está fazendo. E às vezes é um bom jeito de você ganhar um pouco de prática com esses argumentos, com essa questão de controlar o que você está demonstrando ou não. Então foi tipo algumas das coisas que eu acabei fazendo. Isso aqui são alguns exemplos que você pode fazer com álgebra, né? Que é um dos jeitos que eu comecei. Mas existem outras coisas em matemática que também servem para coisas parecidas. E assim, são só sugestões. Tipo, vocês podem ou não querer aderir a isso ou ir vendo de outro jeito. Tem mais de uma forma de você aprender essas coisas. Mas um jeito típico é pega uma estrutura super simples, porque isso daí te ajuda a prestar atenção no que você está fazendo. Ok, como sempre, eu me empolguei, fui falando mais do que eu planejava, mas mais alguma pergunta? Ok. Nesse caso, a gente vai passar agora para a parte de cálculo. Eu vi pela enquete que a parte de vocês estava confortável com a definição intuitiva de limite, parte não estava. Então eu vou tentar explicar um tanto, mas assim, por restrições de tempo e pela complexidade do negócio, talvez esse pedaço fique meio complicado para quem nunca viu nada de limites. E aí eu sugiro também a possibilidade de vocês talvez assistirem depois. Eu vou tentar fazer uma melhor aqui, mas tipo, tem limites do que eu consigo fazer. Então talvez fique meio pesado. O pessoal que já viu a parte, pelo menos, intuitiva de limite, e de preferência que já pelo menos viu a definição formal uma vez, eu espero que consiga acompanhar um pouco melhor. O meu objetivo é usar um pouco dessas ferramentas que a gente construiu agora para mostrar como é que a definição formal de limite se conecta com o jeito que a gente calcula limites. Então, definição limite. A gente vai fazer o seguinte. Seja f de i em r uma função. Eu já defino o que é si. Deixa eu já escrever agora, né? O i eu vou assumir sempre que vai ser um conjunto da forma p, q, união q, r, onde q é algum número real e p e q são reais, e p e r são reais ou infinitos. Então, esse eu estou pedindo para ele ser uma coisa que pode ser da forma, tipo, vai do menos 1 até o 0, tira o 0, e depois continua do 0 até o 1, ou vai do menos infinito até
3, tiro 3 e vai de volta até o infinito, ou vai do menos infinito até o 3, tiro 3 e vai até o 5, coisas dessa forma. O que eu tô querendo é só que tipo, seja um conjuntinho simples e que eu tô querendo deixar um buraco no meio para poder incluir funções que sejam da forma x-1, por exemplo, porque essa função não está definida no. Então, eu vou sempre assumir que esse i é uma coisa dessa forma. E seja a, nas notas eu escrevi errado, seja a um ponto em PR. Perceba que o a pode ser o quê? A gente vai definir que o limite de f de x conforme x tende a é L, C e somente C. E aí vem a parte complicada. Para todo epsilon maior do que zero, existe delta maior do que zero, tal que sempre que x menos a for maior do que zero e menor do que delta, implica que f de x... Opa, tá meio apertado aqui. Implica que f de x menos L é menor do que epsilon. Uma observação rápida. Eu gosto de definir limites com esta coisinha aqui, com o maior do que zero. Isso não é obrigatório. Você pode fazer desse jeito, é completamente equivalente. Dá na mesma. Eu acho mais fácil colocar esse negócio aqui, porque alguns teoremas vão ficar um pouco mais simples. Vai ficar mais fácil de demonstrar. Mas poderia tirar e ainda daria os mesmos resultados. Além disso, eu estou deixando implícito aqui que esse x ele pertence ao i, porque senão essa expressão não está definida. Então, eu não estou escrevendo explicitamente, mas sempre está valendo escondido aqui que esse x pertence ao i, que é o domínio da função. Tá. Que merda isso quer dizer? Isso aqui é sempre tipo um dos terrores de cálculo, porque é uma coisa que você olha, você não faz a menor ideia do que significa e fica meio foda. O que eu vou tentar fazer é tentar dar um pouco mais de intuição do porquê que isso daqui faz sentido e porquê que isso daqui é uma coisa útil. E como é que isso daí se relaciona com as outras noções de limite que vocês viram em cálculo. Então, primeiro, vamos tentar traduzir essa expressão. Para todo epsilon maior que zero, eu li em voz alta. Isso é basicamente o significado disso. Para todo. Ou seja, você pode escolher o epsilon. Ele é arbitrário, né? Esse cara aqui, você que escolhe completamente a seu critério quem que vai ser esse epsilon. E o que você está fazendo aqui, esse para todo significa exatamente isso que você sempre pode escolher. Então, se você escolher epsilon igual a 100, o resto da expressão tem que valer. Se você escolher epsilon igual a 1, tem que valer. Se você escolher epsilon igual a 0.0000001, tem que valer. Se você escolher epsilon igual a π sobre 10.000, tem que valer. E por aí vai. Então, para qualquer epsilon. Significa que quando você for considerar essa expressão, você pode escolher o epsilon que você quiser sempre. E tem que valer para qualquer opção de epsilon. Depois desse, existe delta. Existe delta maior que zero. Não é arbitrário. Ele está falando agora que não é para todo. Ele está falando que existe algum. Então, se você escolher, dado algum epsilon, você vai desejado que exista algum delta. Então, o epsilon você escolheu, o delta, a questão é se você está querendo que exista. Eu vou assumir que o limite existe, tá? Vou assumir que de fato vale que o limite de f de x é igual a L, porque isso aqui vai ficar... Eu posso assumir que a expressão é verdade, tá? Então, estou assumindo que a expressão é verdade, e sendo ela verdade, o que ela diz? Se ela é verdade, ela diz que para qualquer epsilon que você escolher, sempre vai ter algum delta tal que o resto valha. O Elon Lages Lima, que foi um grande matemático brasileiro, ele é muito famoso por ter escrito vários livros de matemática e talvez revolucionar o ensino de matemática no Brasil. Eu invejo os matemáticos no sentido de que em física a gente não tem tantos livros de matemática em português tão bons quanto os que tem de matemática. Sei lá, eu mostrei já 2 livros de matemática em português para vocês aqui, que são editados
no Brasil, né? Tem o Jairo, que é do IMPA, o IMPA no Rio de Janeiro, tem o Polsino, que é da USP, tem mais um punhado de livros do IMPA. E o Elon Lodges Lima, ele foi razoavelmente importante nessas coisas todas. Ele escreveu uma caralhada de livros excelentes para o Brasil. Quer dizer, o pessoal no Brasil, eu conheço matemáticos que não gostam dos livros dele, eu particularmente gosto. Mas gostando ou não do que ele escreve, ele certamente foi muito importante nisso. E eu acho que é no livro dele, de análise, que ele fala que isso daí é como se fosse um jogo, né? Então, você está jogando com seu amigo, o seu amigo escolhe qual que é o epsilon que ele quer, e se o limite existe, você tem que ser capaz de achar um delta que satisfaz o que ele está pedindo. Então, tipicamente, eu gosto de falar que esse delta, o epsilon é arbitrário, o delta tem que ser suficiente. Para quê? Então, para todo epsilon existe delta tal que 0 menor do que x menos a menor do que delta. O que essa expressão significa? Vamos fazer isso aqui, escrever de outro jeito, né? Primeiro, x menos a maior que zero. Isso aqui eu escrevo só para mostrar que o x não pode ser a. Se o x fosse a, esse aqui era zero, para qualquer x diferente de a, esse cara vai dar positivo. Então, vai valer. Isso aqui só quer dizer, então, que o x não é igual ao a. Eu estou querendo considerar o que acontece fora do ponto a. E esse daqui é o quê? Esse módulo, ele está dando uma noção de distância. Ele mede a distância do x até o a. Se a gente fizer a reta real aqui, tá torta porque eu não sei desenhar, a gente vai ter aqui, por exemplo, o tal do ponto A. A gente tem aqui um x. E o que a gente está querendo é falar que esse x não pode estar uma distância maior do que delta desse A. Então, ele tem que estar uma distância assim. Então, aqui é o ponto A menos delta. Aqui é o ponto A mais delta. E o que interessa mesmo é que essa distancinha aqui é delta, essa outra distancinha aqui também é delta. E essa expressão está dizendo que eu quero que o x esteja dentro desse intervalo. E ok, estou escrevendo isso daqui. E o que eu estou falando ali é, para todo epsilon, eu vou conseguir um delta tal que, quando o x estiver a uma distância menor do que delta do ponto A, isso implica que f de x está a uma distância menor do que epsilon do L. Então, eu vou ter aqui agora um f de x, que eu vou colocar aqui. Eu tenho algum ponto L. Eu tenho minha função f de x valendo algum ponto. E ela vai ter que estar dentro de um intervalo epsilon desse cara aqui. Então, essa distância aqui é epsilon. Qual que é a ideia dessa coisa, então? Quando aquele limite existe, a questão é essa ideia de que eu vou ter aqui alguma função f, eu vou fazer uma função meio simples, e digamos que eu quero considerar este ponto aqui. Então, este é o ponto A, e eu vou pegar o limite como sendo esse cara mesmo, esse ponto L. O que eu estou falando aqui é que sempre que eu escolher uma precisão desse L, então digamos essa daqui, deixa eu fazer os tracinhos aqui. Sempre que eu escolher uma precisão epsilon aqui, eu vou conseguir forçar o valor de f de x, ou seja, o valor dessa linha azul aqui, a altura dela, a estar dentro desse intervalo, dentro dessa precisão, entre essas linhas amarelas, desde que o meu valor de x esteja a uma certa distância suficiente de A. No caso aqui, eu posso pegar, por exemplo, essa distância aqui. Quer dizer, deixa eu fazer em verde para ficar uma corzinha diferente. Ok? Então, esse aqui é o que eu vou chamar de delta. O que eu estou dizendo aqui, então? O limite dessa função f, conforme x tende a A, de fato é L. Por quê? Porque para qualquer epsilon que eu pegar aqui, eu sempre consigo achar um delta, tal que, se o meu x cair dentro dessa distância do A, se ele estiver dentro dessas linhas verdes, eu sempre vou ter garantido que o meu f de x vai estar dentro das linhas amarelas, porque eu forcei as linhas verdes a ficarem dentro das amarelas. Então, fraseando de outra forma, eu consigo tornar f de x arbitrariamente próximo de L, desde que x esteja suficientemente próximo de A.
A ideia é essa. Quando isso acontece, eu falo que o limite de f de x para x tendendo a é igual a L. Se isso não acontece, se isso aqui for falso, eu falo que não é. Eu falo que é diferente. Se não valer para nenhum L, se eu testar isso daí para todos os L's reais e sempre for falso, então eu falo que o limite não existe. Ok? Tá tudo bem, pelo menos a ideia geral. Nick, só um comentário que eu já vi, tipo, lugares que, quando vão apresentar essa definição, tipo, apresentam o epsilon como qualquer desafio epsilon, tipo, aqui dando aquela ideia de jogo, né, que você tipo, Deixa pede um epsilon. eu refrasear desse jeito mesmo. Que é meu Uhum. jeito que o Elon fala e alguns outros lugares falam também. Que a ideia é essa de que você quer... bem o que o Bruno falou, você está fazendo tipo um desafio, né? Eu quero desafiar a função f a ficar a uma distância epsilon do L, né? Então tá eu e vocês fazendo um jogo e eu estou desafiando vocês a conseguir forçar a função f a ficar a uma distância epsilon do L. E aí eu falo, tá, eu quero que fique uma distância epsilon. Aí eu falo qual epsilon eu quero, 0,01. E aí você, para vencer o desafio, você tem que achar um delta pequeno bastante para que quando o x estiver aqui dentro, a função f sempre caia dentro do epsilon que eu desafiei. Então, eu escolho o desafio e vocês têm que achar um delta para satisfazer aquilo. A ideia é mais ou menos essa. Ok? Vou dar um pouco mais de tempo para vocês pensarem, porque eu sei que essas coisas são meio complicadas e não dá muito para eu tipo, só falar, tem alguma pergunta e vocês não tiveram tempo de pensar ainda. Então, eu vou deixar vocês digerirem por pelo menos algum tempinho enquanto eu, sei lá, bebo água ou dou uma lida no que eu vou falar a seguir, porque dá um tempo de vocês pensarem. No vídeo do YouTube essa coisa vai ficar sensacional, né? Claramente, esse jogo se trata de um jogo de pessoas bem desocupadas, né? Sem dúvida nenhuma. Fica desafiando epsilon infinitamente. Ok. Deixa eu dar um exemplo, então. Eu vou dar logo o exemplo que funciona, para não ficar muito tempo nisso. Vamos fazer o seguinte, então. O limite de f de x igual a 2x quando x tende a 1. A gente frequentemente escreve isso com a setinha, né? É 2. Como é que a gente vai descobrir isso daí? O que a gente faz é, queremos provar que para todo epsilon maior que delta, existe delta maior que zero. Para todo epsilon maior que delta. Para todo epsilon maior que zero, existe delta maior que zero, tal que 0 menor do que x, menos 1 menor do que delta, implica que 2x menos 2 é menor do que epsilon. O
o que a gente tipicamente faz? Em curso de cálculo, tipicamente, vai aparecer algumas coisas desse tipo. Eu não vou abrir todos os detalhes aqui, vocês podem até ver um pouquinho nas notas. O que a gente quer fazer é, para todo epsilon, a gente tem que achar algum delta. Eu vou propor que a gente use o delta igual a... Deixa eu parar e pensar. É meio epsilon isso daí? Meio epsilon. Para todo epsilon, tome delta igual a isso daqui. Eu estou pegando esse delta em parte por intuição, em parte porque você pode tentar ir desfazendo esse cara e tentar começar com esse cara para chegar até algum candidato a delta, né? Então seria, você começa com delta x com isso daqui, menor que epsilon, divide por 2 os dois lados, vai ficar com x menor que 1, menor que epsilon sobre 2. Isso aqui prova que este cara implica isso. O que eu quero fazer é o contrário, eu quero provar que este cara implica isso. São coisas diferentes. Então, para todo epsilon maior que 0, eu tomei esse delta. Nesse caso, suponha que x menos 1 menor do que epsilon sobre 2. Isso aqui, então, está valendo. Se eu pegar esse cara e multiplicar por 2, eu vou chegar aqui 0 menor do que 2x menos 2 é menor do que epsilon, que é o que eu queria provar. Então, de fato, esse cara está implicando isso. Logo, para todo epsilon, eu fui capaz de achar um delta tal que essa condição implica essa condição. Logo, de fato, o limite de 2x conforme x tende a 1 é igual a 2. Legal. Tá, e daí? E daí o que eu acho que é interessante sobre isso? Eu vou deixar para o professor de cálculo de vocês justificar o porquê que é interessante você trabalhar com limites, etc e tal. Eu vou só tomar limites como sendo uma coisa que existe e por alguma razão a gente vai se interessar. E a questão aqui é o seguinte, tá? Para conseguir isso daqui, eu tive que chutar certo qual que era o limite de 2x, quando x ia para 1. E se eu tivesse chutado errado, eu ia acabar tendo que provar que não é essa expressão, eu ia ter que provar que essa expressão é falsa e falar, beleza, então vamos para o próximo. E, a princípio, usando esse esquema, com essa definição toda gigante aí, eu ia ter que ir tentando número real por número real até eu eventualmente dar sorte de acertar qual que é o limite. Se é que ele existe. Que pode ser que o limite não exista. Além disso, nesse estágio, quando eu só escrevi daquele jeito, quando tudo que a gente sabe sobre limites é esta expressão toda aqui, eu não sei se existe algum L nessas condições, então eu não sei se existe um limite. Se existir um L, eu não sei se é um só, se são dois, se são três, se são quatro, quantos que são, e por aí vai. E eu não faço ideia de como calcular esse cara, eu não sei se é um só, eu não sei se ele existe, eu não sei nada sobre isso. Tudo que eu sei é se essa expressão vale o limite, eu falo a frase, o limite de f de x quando x vai para A igual a E. E é isso, eu não sei calcular, eu não sei mais nada. Então isso aqui por enquanto não me dá muita informação. Porém, isso daí guarda toda a informação que existe sobre limites. A partir disso daqui, a gente pode agora começar a usar nossas técnicas de demonstração para descobrir propriedades de limites e começar a descobrir quais são as propriedades desse símbolozinho aqui. Com isso daqui, a gente pode começar a ter métodos de calcular mais fáceis. Então, por exemplo, a gente viu aqui agora que o limite de x quando limite de 2x quando x vai para 1 é igual a 2. Isso aqui é igual ao 2x avaliado no ponto x igual a 1. Será que isso aqui vale para todos os pontos? Isso daí é uma coisa que a gente pode começar a investigar. Então vamos começar a tentar dar uma olhada nesse tipo de coisa. A primeira coisa então, que a gente vai fazer vai ser isso daí. Vamos pegar proposição. Seja A um ponto na reta real. Então vale que o limite de quando x vai para A da função x é igual a A. Vamos ver se isso daí é verdade, né? Vamos tentar demonstrar. Tem a parte chata de que assim, eu preparei a aula, então eu sei que os resultados que eu estou escrevendo são verdade. Então tem toda a empolgação de não saber se é verdade ou não. Mas na vida real, você a princípio não tem certeza absoluta, você tem só conjecturas. Conjectura é um nome chique para chute. Né? Você acha que é verdade, mas você ainda não conseguiu achar uma demonstração. Tem grandes conjecturas em aberto, algumas há muitos e muitos anos. Se vocês quiserem um excelente exercício, vocês podem tentar provar a conjectura de Collatz, que ela fala o seguinte: pegue um número natural n. Se n for par, faça n sobre 2.
o n é o... Vamos fazer o seguinte, xn é um natural, né? O x0 começa com x0. Se o xn for par, o xn mais 1 é igual a xn sobre 2. Se o xn for ímpar, o xn mais 1 é igual a 3xn mais 1. E vai fazendo isso daí. Então, se o x0, por exemplo, é 4, esse daqui é par. Então, o próximo, o x1 vai ser 4 sobre 2, que é igual a 2. O próximo vai ser 2 sobre 2, que é igual a 1. O próximo vai ser x3, que é igual a 3 vezes 1 mais 1, que é igual a 4. E vai ficar repetindo essa sequência 4, 2, 1 para sempre. A conjectura de Collatz diz que para qualquer cara que você começar, isso daqui sempre vai cair num. Então, eventualmente, você vai chegar nesse 4, 2, 1 e ficar preso nele para sempre. Não importa se você começou com x0 igual a 37, se você começou com x0 igual a 293, se você começou com x0 igual a qualquer coisa. Eventualmente, você cai nisso. É verdade, a gente não faz a menor ideia. Está aberto há uns 70 anos, mas fica aí com um exercício extra para vocês. Se vocês falharem, todo mundo falhou até hoje. Se vocês conseguirem, vocês ganham uma medalha Fields. Então, fica o incentivo. E, enfim, tá, isso daí eu falei, eu me distraio fácil, né? Eu comecei a falar disso tudo só porque eu falei a palavra conjectura. Mas, enfim, queremos provar isso daqui. Vamos lá. Então, o que a gente quer provar queremos provar que para todo epsilon maior do que zero, existe delta maior do que zero, tal que se zero menor do que x menos a for menor do que delta, implica que a função que a gente está usando é x menos a menor do que epsilon. Esse caso aqui é fácil de ver qual que é o... Às vezes eu vou acabar falando é fácil, coisa assim, eu não faço por mal, é meio costume. Não necessariamente é fácil, tá? Mas a gente se acostuma com linguagem ruim porque os livros usam essa linguagem péssima, a gente acaba adquirindo e vai indo assim para frente. Desculpem se eu fizer isso. Nesse caso aqui, ele está um pouco mais limpo. Então, o que a gente quer mostrar é se x menos a é menor que delta, isso implica que x menos a é menor que epsilon. Bem, o epsilon tem que ser qualquer epsilon. O delta, basta 1. Se o delta for suficiente, já serve. Se esse caso a gente pegar delta igual a epsilon, o que a gente vai ter vai ser o quê? Vai ser que se esse cara aqui for menor que epsilon, então esse cara é menor que epsilon. Bem, isso é verdade. Então, para todo epsilon maior que zero, tome delta igual a epsilon e esse pedaço aqui segue. Logo, de fato, o value que a gente falou, o limite de x indo para a de x é igual a A. Bacana. Então, pelo menos essa função é fácil da gente calcular os limites. A gente tinha começado com aquela expressão horrível, com para todo epsilon, etc e tal, e que era impossível de trabalhar. Mas agora, usando ela, a gente conseguiu chegar nessa expressão mais simplesinha, que é, sempre que eu pegar a função x e quiser o limite de x indo para A, o limite é só avaliar a função naquele ponto. Isso daqui já estava dito naquela expressão horrorosa. Só que de um jeito muito escondido e horroroso de entender. Agora, o que a gente fez com ela foi, a gente usou as propriedades dela para extrair essa informação de uma maneira que fica um pouco mais palpável. Então, da próxima vez que a gente quiser calcular um limite da função x, a gente já sabe fazer isso sem precisar passar pela definição. Então, para a função x em particular, a gente não precisa mais da definição. A gente agora já sabe tudo que a gente quer sobre ela. Para qualquer outra função, a gente tem que usar a definição ainda. Mas a gente percebeu, então, que existe pelo menos uma função com essa propriedade de que o limite da função é só avaliar ela no ponto. Então, vamos dar um nome para esse tipo de função, porque se existirem mais, isso daí vai facilitar muito a vida. Qualquer função com essa propriedade é fácil de a gente calcular o limite. Então, a gente define isso como sendo funções contínuas. É o nome que a gente dá para elas. Né? Funções contínuas. F é contínua em A. C somente C. A gente às vezes escreve C somente C como S a C, né? Em inglês é if com 2 Fs, né? Que seria if and only if. Contínua em A, sem somente C. O limite de f de x, quando x vai para A, é igual a f de A. Se a gente cair numa função que a gente sabe que é contínua, o limite dela é fácil de calcular. Por enquanto, a gente conhece uma função contínua, que é a função x.
Todas as outras a gente não faz a menor ideia ainda. Mas esse é um começo. Isso daí já permite que pelo menos uma função a gente não precise mais usar a definição. Então, ok. E a gente deu um nome agora para essas funções que têm essa propriedade legal. Porque aí não preciso ficar escrevendo esse negócio o tempo todo, né? Quando a gente quiser falar de uma função que tem isso, eu só falo, f é contínua, ao invés de ficar escrevendo essa fórmula sempre. Tem livros de cálculo que preferem fazer no sentido contrário, né? Que eles primeiro definem função contínua para depois definir limite. É uma outra abordagem, eu gosto um pouco mais dessa. Mas é o jeito de cada um. E tem uma preocupação ainda que eu tinha falado, que é aquela coisa, a gente falou, tá, Note em particular que eu acabei de mostrar também que nesses casos, no caso de função contínua, o limite sempre existe, né? Porque é só você avaliar a função naquele ponto. E dá para você avaliar a função naquele ponto e a função é contínua, então o limite tem que existir. Mas a gente não sabe se ele é único. Então a gente precisa provar isso daí também. Teorema. Unicidade do limite. Que é essa questão de, poderia ser, a princípio, que tenha mais de um L que satisfaça aquela expressão complicada que eu escrevi. Só olhando aquela expressão complicada não é óbvio se tem apenas um ou se tem mais de um e etc. E, na verdade, existem situações em matemática, situações mais abstratas, que fazem parte de uma área que a gente chama de topologia, em que, de fato, você pode ter limites que vão para mais de um ponto ao mesmo tempo. É uma coisa muito mais bizarra, muito mais complicada. Nos reais, de fato, vale que sempre é um só. Mas, por enquanto, a gente não mostrou isso, a gente não tem certeza. Então, vamos ver se a gente consegue chegar nisso daí. Digamos que a gente tem uma função f de x, tal que o limite dela, conforme x vai para a, vai ser tanto L quanto M. Eu estou evitando escrever o sinal de igual aqui para não ficar uma coisa meio... Não parecer que a demonstração seria só fazer isso, porque não é. A gente ainda não sabe como é que esse limite se comporta. A gente não sabe se essa coisa tem um valor só ou dois. Então, essa expressão aqui, por enquanto, a gente não sabe se é verdade. Então, imagina que o limite é ao mesmo tempo L e M. Isso significa que para todo epsilon maior do que zero, existe um ΔL e um ΔM maior do que zero, tais que 0 menor do que x menos a menor do que ΔL, x menos a menor do que ΔM, implica que f de x menos L é menor do que epsilon. F de x menos M é menor do que epsilon. Mas vamos fazer o seguinte, como aqui está com dois deltas, é mais fácil a gente só definir um novo delta, que é igual a delta igual ao mínimo dos dois, e fazer o seguinte, eu vou só colocar como essa coisa. Por quê? Porque agora que eu tenho é que esse cara aqui é menor ou igual a delta L, esse cara aqui é menor ou igual a delta M. Perceba que esse mínimo aqui é sempre menor ou igual a delta M e a delta L, porque ele é igual ao menor dos dois. Né? Então aqui, certamente, isso aqui ainda vai valer. E agora eu posso usar um único delta. Então não preciso ficar me preocupando com usar dois deltas de uma vez só. Fica um pouquinho mais fácil. Tá ok. Ok? Tudo bem até agora? Estou assumindo que sim. Tá. A gente quer provar que esses dois caras são iguais. Então, eu vou fazer por absurdo, porque é meu favorito, e falar, tá, imagina que não são. Nesse caso, M menos L não dá zero. E eu posso tomar, assuma sem perda de generalidade que M é maior do que L. Se fosse o contrário, seria só trocar as letras de lugar, não tem problema nenhum. Eu vou, então, supor por absurdo que M menos L é diferente de zero, e, portanto, eu posso tomar epsilon igual a M menos L sobre 3, porque isso aqui é maior do que zero. Eu gosto de pegar sobre 3, vocês vão ver por quê, mas a princípio pode ser qualquer coisa aqui que seja pelo menos 2. O esquema agora vai ser o seguinte. Perceba que se eles fossem iguais a zero, eu não poderia pegar esse epsilon. Então a minha demonstração não daria certo se eles fossem iguais. Então vai dar isso daí. E o que a gente sabe é, para todo epsilon maior que zero, existe algum delta maior que zero, tal que valem ao mesmo tempo f de x menos m é menor do que m. Para todo epsilon não, tipo, eu escolhi para epsilon igual a m menos L sobre 3, desculpa. Então que vale aquilo ali. E vale esse daqui.
Qual que é a ideia que eu estou fazendo aqui? O que eu estou querendo fazer é aquela coisa de que eu tenho aqui algum valor de f de x, ele está por aqui, por exemplo, e eu estou querendo prender a distância dele ao L e ao M como sendo menor do que epsilon. O que eu estou tentando forçar é o seguinte: essa distância entre esses caras aqui é epsilon. Eu estou tentando forçar o F a estar uma distância menor do que epsilon sobre 3 de L, a uma distância menor do que epsilon sobre 3 de M, embora essa distância total aqui seja epsilon. Então, o que eu estou querendo fazer é impedir que ele esteja nos dois cantos ao mesmo tempo, né? Eu estou querendo que o F esteja nessa região aqui e nesta região aqui ao mesmo tempo. Isso é impossível. Então, isso aqui vai dar um pau. De maneira mais algébrica, o que a gente vai ter agora é o seguinte: a gente começa com M menos L. Isso aqui é igual a M menos L com o módulo, que é igual a M menos F de x mais F de x menos L. Esse tipo de macete, de novo, você ganha com experiência, né? Então, tipo, eu tô acostumado com esse tipo de argumento porque eu já fiz ele em outras situações. Em várias situações. Com tempo de prática, você vai pegando o jeito, aprende a reproduzir em diferentes situações. Então, sei lá, aqui eu tô fazendo com limites na reta real, mas você pode fazer o mesmo tipo de coisa com várias outras coisas em matemática e até em física. Então, isso aqui também funciona assim, se você for fazer naquela área de topologia que eu falei, se for fazer em situações com RN. Eu já usei isso aqui até em argumentos com buracos negros para chegar em algumas coisas. E é sempre o mesmo macete. Então, tipo, experiência realmente ajuda muito. Isso aqui é uma propriedade que chama... nunca lembro o nome direito. Desigualdade triangular. Vocês podem provar isso daqui depois. É um excelente exercício. É uma coisa muito importante sobre o módulo, que é ele satisfaz a propriedade de que A mais B, o tamanho de A mais B é sempre menor ou igual do que o tamanho de A mais o tamanho de B. Pensem que assim, se os dois tiverem o mesmo sinal, a soma desse cara é positiva e só juntou o tamanho do A com o tamanho do B. Se eles tiverem sinais opostos, esse negócio aqui vai diminuir. E aí vai ficar menor do que essa coisa aqui. A gente chama isso de desigualdade triangular porque vem de vetores, né? Então você tem aqui um vetor A, um vetor B. E para o triângulo entre os dois fecharem, você precisa que esse terceiro cara aqui tenha um tamanho menor ou igual ao desses caras. Se o tamanho desse cara for maior, ele não vai fechar. E essa ideia, com certeza que é essa ideia. Eu só escrevi de um jeito esquisito ali, né? Porque seria melhor escrever os vetorzinhos desse jeito aqui. Desigualdade triangular, então, é porque vem do triângulo. Enfim, vai chegar nesse cara, que é igual, então, a M menos... Não, eu estava escrevendo de outro jeito. F de x menos M mais F de x menos L. E o que a gente sabe, então, é que existe algum delta para o qual esse cara é menor do que M menos L sobre 3 mais M menos L sobre 3, que é igual a 2/3 de M menos L. Lá no começo a gente começou com M menos L, então dividindo por M menos L dos dois lados, eu posso fazer isso porque eu assumi que não é zero, a gente conclui que 1 é menor do que 2/3. Absurdo. Logo, M precisa ser igual a L. Lembrando que é aquela coisa, epsilon precisa ser maior do que zero. Se eu colocar aqui que o M é igual ao L, isso não vai, eu não vou ter epsilon maior do que zero e o argumento falha. Ok? Isso faz sentido? Essa parte é mais complexa e eu sinto que vocês estão mais quietos, o que me preocupa um pouco. Deixa eu conferir se tem alguma coisa no chat. De fato, tem. Ok. Então tá. Então daqui a gente conclui aquela coisa. A gente começou assumindo que o M e o L eram os limites de f de x quando x ia para A. E agora a gente viu que os dois são iguais. Então, de fato, eu só tenho um limite. Nos reais, pelo menos, eu sempre vou ter um único limite. E a gente agora pode dormir tranquilo sabendo que
Se eu for calcular um limite, sempre vai ter, no máximo, um valor. A gente não sabe em quais situações sempre vai existir o limite, mas se existir, não passa de 1. O que acontece naquelas situações mais genéricas que eu falei é que esse tipo de... Eu apaguei o desenho. Esse tipo de argumento de que você conseguir separar os carinhas desse jeito, ele não vai mais existir. Ele vai ficar uma coisa mais bizarra. Tipicamente, essas situações não têm muita aplicação em física, mas eu acho bacana. E só para... Deixa eu dar um exemplo, vai. Tô afim. O que você tem com isso daí, por exemplo, meu caso favorito é o que a gente chama de reta com duas origens. Você pega aqui os números reais, você vai colocar um ponto a mais aqui, que vai ser tipo um zero diferente. Eu vou chamar de zero barra. E você coloca umas propriedades a mais aqui para que os limites se comportem do mesmo jeito. E em termos de limites, você não consegue mais distinguir quem é o zero barra de quem é o zero original. E aí, quando você pega uma função como, por exemplo, pega a função 1 sobre x com x indo para infinito. Essa função aqui agora vai ter dois limites. Ela vai ter o zero barra e vai ter o zero, porque você colocou um zero a mais. Mas isso aqui é uma situação que fica bem mais bizarra. Eu estou comentando aqui só porque eu acho muito legal esse exemplo, mas foge completamente do escopo. Enfim, prosseguindo. Então agora a gente já sabe algumas coisas sobre limites que permitem que a gente evite aquela definição horrível todas as vezes. Então, em primeiro lugar, x é contínua. Limites são únicos. E por enquanto é isso, né? A gente não conseguiu ir muito mais longe. Mas dá para continuar demonstrando outras coisas. Então, por exemplo, o limite da soma. Imagina que a gente tem duas funções f e g que vão lá daquele intervalo, daquele conjunto i nos reais. E a gente tem um a que pertence àquele PR. Né? Se valer que o limite de f de x, conforme x vai para a, é igual a L, e que o limite de g de x, conforme x vai para o mesmo ponto, é igual a m, então, note, eu estou falando se esses dois existem. É importante que eles existam. Então, o limite da soma do f de x mais o g de x é dado pela soma dos limites. Como é que a gente pode ver isso daí? Bem, primeiro a gente começa daquele mesmo jeito, né? Então, para todo epsilon maior que zero, existem um delta L e um delta M maior que zero, blá, blá, blá. E eu posso usar o mesmo argumento que eu usei da outra vez, de eu pegar um delta que é igual ao mínimo dos dois, para ficar com um delta só. Então, vou fazer isso. Existe um delta maior que zero, tal que sempre que zero for menor do que x menos a, menor do que delta, então valem f de x menos L menor do que epsilon, g de x menos m menor do que epsilon. Eu posso pegar agora esses dois caras e reescrever eles desse jeito aqui. Posso tirar esse valor absoluto e colocar aqui um menos epsilon. É aquela ideia de distância que a gente tinha falado, né? Porque agora eu posso, por exemplo, somar o L dos dois lados aqui. E você vê que o que eu estou fazendo é só forçando o F a ficar naquela região, né? Então eu tenho o L aqui, eu tenho uma distância epsilon aqui para chegar no L mais epsilon, eu tenho uma distância epsilon aqui para chegar no L menos epsilon, e eu estou forçando o F a não sair dessa região aqui. Então eu posso fazer isso daí com os dois. Eu fiz isso daí com F, eu vou fazer a mesma coisa com G agora. E agora eu posso somar os dois. Vou ficar então com L mais M. Eu posso fazer isso aqui para qualquer epsilon, né? Então eu também posso fazer isso daí para epsilon sobre 2. Deixa eu já fazer isso agora. Como vale para todos os epsilon, vale para qualquer meio epsilon também. Somando os dois, vai ficar com L mais M menos epsilon, menor do que f de x mais g de x, menor do que L mais M mais epsilon, que eu posso reescrever como sendo menos epsilon, menor do que f de x, mais g de x, menos L menos M, menor do que epsilon, que eu posso reescrever como sendo f de x mais g de x, menos L menos M,
menor do que epsilon. Que é exatamente o que eu queria mostrar, né? Então, para todo epsilon maior do que zero, existe delta maior que zero, tal que esse x estiver nessas condições. Então, segue isto daqui, que diz exatamente que limite de f de x mais g de x, com x indo para a, é igual a L mais M. Isso aqui é interessante agora, por quê? Porque antes a gente precisava usar aquela definição original para tudo. A gente não tinha informação nenhuma sobre como limites funcionam. Mas agora, conforme a gente vai mexendo nessas coisas, conforme a gente vai provando esses teoremas, a gente vai descobrindo propriedades desse símbolo lim. E agora o que a gente descobriu é isso, de que eu posso quebrar esse limite em 2 pedaços, desde que os pedaços existam. Isso daí já facilita muito a minha vida, porque imagina agora que a gente quer calcular de volta aquele limite que eu dei o exemplo no começo. Então, o limite de quando x vai para 1, de 2x. Isso aqui eu posso escrever como sendo o limite de quando x vai para 1, de x mais x. Porém, eu sei que o limite de x existe sempre, porque eu provei que x é uma função contínua. Então, agora eu sei que o limite de x é de 2x, quando x vai para 1, vai ser o limite de x mais o limite de x, x vai para 1. Isso aqui é 1 mais 1, que é igual a 2. E dessa vez a gente conseguiu fazer aquilo tudo sem precisar passar pela definição formal de limite. Eu consegui ir armazenando informações sobre a definição formal dentro desse símbolo lim para conseguir fazer cálculos mais simples. Então agora, ao invés de eu ficar mexendo com aquela demonstração todas as vezes, eu posso só ir fazendo as continhas. Fica uma coisa um pouco mais simples. Ok? Isso faz sentido? Estou assumindo que sim. Tá, tem alguma coisa no chat de novo? Beleza? Ok. Então a gente consegue ir usando esse tipo de esquema, né? Toda a informação sobre limites está guardada naquela definição. O que a gente está fazendo com esses teoremas é trazendo ela à tona para ver o que está acontecendo e ter uma noção um pouco mais clara de como fazer as contas no dia a dia. Então a gente vai ganhando praticidade com isso. Mais do que isso, perceba que agora a gente consegue até começar a fazer demonstrações sem precisar mais ficar usando aquela definição o tempo todo. Porque a gente está começando a ganhar potência com esse símbolo. Frequentemente, aquela definição é mais conveniente para fazer demonstrações. Depende de caso a caso. Muitas vezes ela é mais conveniente, mas às vezes você consegue guardar tanta informação já nesse símbolo que você consegue ir usando ela para isso. Por exemplo, se f e g são contínuas, f mais g também é. De fato, pega limite de x vai para a de f de x mais g de x. Como f e g são contínuas, eu sei que o limite de cada uma delas, conforme x vai para a, existe. Logo, eu posso usar o resultado que a gente acabou de ver para ver se aqui vai dar limite de f de x, x vai para a, mais limite, x vai para a, de g de x. Eu sei, como eu falei agora, eu sei que esses limites existem porque eu assumi por hipótese que f e g são contínuas. Como elas são contínuas, eu posso avaliar esse limite como sendo só a função do ponto, f de a mais g de a. E isso é exatamente a função que a gente estava querendo calcular o limite, avaliada no ponto x igual a a. Logo, soma de funções contínuas é uma função contínua. E isso aqui agora a gente conseguiu demonstrar sem nem precisar encostar na definição. Porque a gente foi conseguindo demonstrar propriedades desse símbolo de limite, e ele já tem agora informação suficiente para fazer esse tipo de coisa. Eu não vou abrir todos os detalhes do limite do produto, porque eu acho que vai ficar só uma coisa meio técnica e tem tipo, meio explicadinho já nas notas, com um ou outro exercício no meio para vocês fazerem. Mas uma outra coisa que a gente pode fazer então a seguir é limite do produto. Provar que quando os limites existem, então, quando o limite de f de x e o limite de g de x existem, com x indo para a, o limite do produto é o produto dos limites. Eu vou deixar vocês conferirem depois, porque assim sobra um pouquinho mais de tempo no final para vocês perguntarem o que vocês quiserem e coisa assim. E é um esquema de demonstração um pouquinho diferente, mas que também não acho que vai ter nenhum exemplo de técnica muito grande. Ele só é parecido com a soma, mas com os detalhezinhos diferentes para ser um produto. E coisas do tipo. Então, desse jeito, você vai ganhando mais estrutura dentro dessas coisas. Para dar mais um exemplo de indução agora,
Uma coisa que a gente pode querer ver ainda é, o que a gente provou agora foi limite do produto de duas funções eu posso quebrar no produto de dois limites, se os limites existirem, e limite da soma de duas funções, a gente pode quebrar em soma dos limites, se os limites existirem. Eu não sei onde é que foi parar aquela coisa toda. Aqui. E se a gente tiver mais de duas funções? Se tiver N funções, será que a gente consegue generalizar? Então, o teorema, seja N natural, e F1, papapá, até Fn, funções, etc., naquele intervalo I. Com limite de x vai para A de Fi de x igual a Li. Aqui I é um índice que vai de 1 até N. Então, o limite de x vai para A da soma de todos esses caras é a soma dos limites. Alguma ideia de como é que a gente pode demonstrar? Demonstração de função contínua, você diz provar que alguma função é contínua? Deixa eu pensar num exemplo. Tá, a gente já volta nisso daqui, então. Assim, cada função é um esquema completamente diferente. Você quer que a demonstração seja só que a função é contínua ou você quer necessariamente que seja com épsilons e deltas? Ok. Tá. Nesse caso, eu vou colocar uma demonstração aqui que é meio... É com epsilons e deltas, mas eu vou admitir que é meio pouco. Eu vou provar que qualquer função constante é contínua. Então, seja f de x igual a lambda para alguma constante lambda. A gente quer provar que para todo epsilon maior que zero, existe delta maior que zero, tal que se zero é menor que x menor que a, zero menor que x menos a menor que delta, implica que f de x menos f de a é menor que epsilon. Né? Esse f de a aqui é por conta daquilo que é a definição de função contínua, que limite de f de x é igual a f de a quando x vai para a. Isso daqui agora é só um limite normal pela definição. Ela ser contínua não tem nada de tão especial. O que acontece em compensação aqui, nesse caso aqui eu acho que eu talvez tenha pegado pesado demais. É uma função constante. Então, o que acontece aqui agora eu vou substituir esse f de x e esse f de a pelas expressões. Vai ficar f de x é lambda e o f de a também é lambda, porque a função é constante em todo ponto. Então, o que vai ficar... Eu peguei todos... Não. Oh, caramba. Agora sim. Melhor. Então, o que vai ficar vai ser f de x menos f de a menor que epsilon. Quando eu trocar com isso aqui é um lambda, trocar com esse cara aqui é um lambda. Lambda menos lambda dá zero. Então, esse daqui. Para qualquer delta que eu pegar, sempre vai valer que zero é menor que epsilon, porque a gente assumiu que epsilon é maior que zero. Então, isso aqui sempre é verdade e funções constantes sempre são contínuas. Para cada função constante, a técnica de demonstração aqui vai ficar um pouco diferente. Então, quando eu peguei f de x igual... f de x igual a x,
ele saiu de um jeito, porque caía aqui que x menos a é menor que epsilon. Se eu pegasse uma função quadrática, deixa eu fazer alguma função quadrática, porque pelo menos um pouquinho mais envolvido, né? Ia ficar x ao quadrado menos a ao quadrado menor que epsilon. Nesse caso, como é que a gente pode fazer? A gente quer chegar nesse cara aqui, né? Então, x ao quadrado menos a ao quadrado menor que epsilon. Isso aqui eu posso escrever. Primeiro que eu vou tentar fazer é adivinhar um delta que eu posso jogar aqui, né? Nem sempre é óbvio qual delta você pode colocar. Então, vamos ver aqui, né? Primeiro a gente começa com esse rascunho para tentar voltar desse cara até o ponto que a gente quer chegar. Então, x mais a menor que epsilon. Aqui a gente pode quebrar esse produto em dois pedaços. Vai ficar x mais a menor que epsilon. Aqui. Esse x mais a é sempre maior ou igual ao módulo de x mais o módulo de a. Significa que ele sempre é maior ou igual ao módulo de a. Então, isso aqui que a gente tem aqui, x menos a módulo de a, é sempre menor ou igual a x menos a x mais a, que é sempre menor que epsilon. Isso aqui é o desigualdade triangular, né? E então, módulo de x mais a é sempre menor do que epsilon sobre a. Isso aqui é necessário, né? Então, se eu assumir isso daqui, é necessário que valha isso. Em outras palavras, é impossível que isso daqui valha sem que isso daqui valha. O que a gente não sabe ainda é se isso daqui é suficiente para aquilo valer. Então, é o que a gente vai querer descobrir agora. Vamos tentar colocar, então, delta igual a epsilon sobre a. Eu vou assumir a positivo para não precisar ficar carregando esse cara aqui. Senão, ela só ficar carregando o módulo, não tem problema nenhum. Então, a gente começa com 0 menor do que x menos a, menor do que epsilon sobre a. Esse lado aqui eu só coloco ele por questões técnicas, eu não vou precisar tanto dele. Não vai ser suficiente, não. Tá, não tá. O problema é esse. É o que tá me dando dor de cabeça aqui, porque é o seguinte, essa função, ela é assim, né? Então, tem a possibilidade de eu estar pegando eu tô querendo saber o limite para chegar perto daqui. Quando eu começo com aquela expressão, esse cara aqui, ele tá me falando quais são as condições para eu ficar nessa região. Só que aí tem duas possibilidades que eu posso pegar, né? Eu posso pegar ou A ou o menos A. Então, vou ter que selecionar que eu quero especificamente o A positivo. Para sair daí... Acho que vai aparecer uma raiz no lugar. Eu vou tentar fazer vai ser o seguinte, então. Eu vou começar com um delta qualquer e vou tentar forçar ele ao contrário. Faz um tempo que eu não calculo limites desse jeito. Então, esse cara aqui, se eu começar com ele ao quadrado, isso vai dar certo ou vai dar errado? Posso tirar o módulo que eu estou levando ele ao quadrado. Isso aqui vai dar x ao quadrado menos 2ax mais a ao quadrado. Então, aquele cara ali, eu tenho x ao quadrado menos 2ax mais a ao quadrado menor do que delta. Não é a forma que eu estou querendo. Eu queria que ele tivesse um sinal de menos. Tá. De cabeça, assim, sem planejar, eu não vou conseguir tirar com uma função mais complicada de cara. Tem que ir pensando com mais calma e eu tô meio, tipo, sem o tempo agora. Mas, assim,
varia muito caso a caso. Você vê que, tipo, quando eu pegar uma função constante, ele saiu imediatamente. Quando eu pegar uma função linear, ele saiu de cara também. Quando eu pegar a função quadrática, eu tô apanhando. E... Porque aquela função tem esquemas diferentes. Tem que pensar no meio caso a caso. Não tem uma regra geral de como é que você faz. E assim, uma boa parte das demonstrações que eu tô fazendo aqui, eu tô tirando rápido, porque eu fiz elas antes. Então, a maioria delas eu passei um tempinho para conseguir achar os caminhos para fazer. Então aqui eu não vou conseguir tirar tão rápido. E vai meio caso a caso. Por alguma razão, os professores de cálculo gostam de colocar para calcular limites pela definição, que é esse tipo de coisa, que eu acho completamente sem sentido. Tipo, tá, é um jeito de você praticar formalismo, mas que eu acho bem infeliz, porque eu entendo a definição como sendo feita para uma coisa completamente diferente. A minha visão da definição serve para você nunca fazer contas, você só provar teoremas com ela para fazer as contas com os teoremas, que fica muito mais fácil. Então, eu vou provar que x quadrado é contínuo de um outro jeito, mas que eu considero um jeito bem mais esperto do que calculando pela definição, mas é um pouquinho mais longo. Enfim, deixa eu demonstrar isso daqui agora. Isso daí, por enquanto, pelo menos resolve, Ah, ok, tá. O... Não, tá, agora tá meio apertado para fazer linear, mas o caso vai ser parecido. Se você pegar uma função do tipo lambda x, o que ia acontecer aqui é que ela ia ficar com a cara lambda x menos lambda a, e aí o que você ia poder fazer, pega aqui o macete, você divide tudo por lambda para ficar epsilon sobre lambda, e pega delta igual a epsilon sobre lambda. E aí com isso daqui você vai conseguir mostrar a implicação. E é para uma função linear ser desse jeito. Mas bem, voltando para essa daqui, um esquema que a gente pode usar para fazer é por indução. É uma propriedade aqui que vale para todo natural. Então, um esquema de você fazer quando é uma propriedade que vale para naturais é você faz por indução. Então, vamos lá. Caso base. A gente pode usar como esse o caso n igual a 2, que é o que a gente fez ali em cima já. Então, isso daí a gente já está feito. É o caso que a gente somava f com g. Eu poderia, a princípio, usar um caso base diferente, mas esse teorema específico, eu vou querer usar o caso n igual a 2 na demonstração do passo indutivo. Então, é interessante fazer desse jeito. Algumas demonstrações por indução usam isso. Então, passo indutivo. A gente vai primeiro assumir que vale para n. Ou seja, hipótese, que é a hipótese indutiva. Limite, eu vou tentar omitir um pouco de notação desnecessária aqui, para não ficar escrevendo muito. Limite desses caras aqui vai dar L1 mais papapá, Ln. A gente quer provar que essa mesma coisa vale quando eu somo até o Fn mais 1. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. Define esse cara aqui como sendo h de x. Vamos calcular agora o limite de F1 mais papapá, mais Fn, mais Fn mais 1. Bem, isso daqui é só o limite de h, que a gente acabou de definir, mais o limite de Fn mais 1. Pelo caso n igual a 2, a gente sabe que isso daqui vai dar quanto? Vai dar o limite de h, que é L1 mais tatatã até Ln, mais o limite de Fn mais 1, que é Ln mais 1. Tirando agora esses parênteses, isso aqui é L1 mais papapá, mais Ln mais 1. E está provado o passo indutivo. Nesse caso, percebam que a gente precisou dessa coisa de usar o caso n igual a 2 na demonstração. Então, aqui eu usei o caso n igual a 2. Algumas demonstrações por indução usam isso. Inclusive, tem uma outra forma de indução, que a gente às vezes chama de indução forte, em que ao invés do passo indutivo, da hipótese indutiva, ser vale para n, às vezes a gente usa vale para k menor que n, vale para todo k menor que n. Então, você vai assumir que você quer provar para o caso n igual a 5, por exemplo, ao invés de você ser que você vai usar o 1 para derrubar o 2, para derrubar o 3, para derrubar o 4, você meio que está usando o 1 para derrubar o 2, e aí você usa o 1 e o 2 para derrubar o 3, e aí você usa o 1, o 2 e o 3 para derrubar o 4, e por aí vai. Também vai dar o mesmo resultado, e os dois são métodos válidos. Às vezes você pode usar um, às vezes usar esse daqui de baixo é mais fácil. Nem sempre é necessário. Eu não fiz isso aqui, né? No caso, só precisei do caso n igual a 2. Eu não precisei do caso
n igual a 73 no meio, por exemplo. E aí, desse jeito, está provado que vale para qualquer uma soma. De maneira completamente análoga, vocês podem provar o caso do produto também. Então, se ao invés de fosse fazer com somas, fosse fazer com produto, seria a mesmíssima coisa. A demonstração é inteiramente igual, inclusive, você só vai trocar onde estava a soma por produtos e vai dar o mesmo resultado. E aí chega numa demonstração que eu acho muito mais fácil de que x² é contínuo. Porque vocês viram que eu estava apanhando agora para fazer isso por epsilons e deltas. Mas agora, a gente foi extraindo informação daquela definição até conseguir tipo, deixar de um jeito muito mais fácil de usar. Então, eu quero calcular agora o limite de x² conforme x vai para a. Isso aqui, eu posso usar o teorema desse produto. Eu sei que esse daqui vai ser só o limite de x, quando x é para a, com o limite de x quando x é para a. Eu sei que esses dois limites existem porque eu já provei que x é uma função contínua, então aqui está tudo justo. Esse primeiro cara vai dar a, esse segundo cara vai dar a, isso aqui é igual a ao quadrado. Antes eu estava apanhando para caramba para fazer pela definição, porque ela tem toda a informação que você precisa, mas ela deixa escondido. Esse aqui agora a gente provou resultados suficientes para que esse resultado fique em 2 linhas. Dá para fazer em uma se eu não tivesse a letra tão grande. E mais do que isso, usando o resultado que a gente fez agora para n, então que vale para qualquer caso que a gente fez por indução, a gente pode provar ainda que isso vale para xn. Então, x é para a de xn, isso aqui vai ser igual a... você pode até fazer por indução aqui de novo, né? Você assume que x n menos 1 é contínuo, você vai quebrar desse jeito aqui, limite de x. Então, isso aqui vai dar a n menos 1 vezes a, que é igual a n. Então, o xn sempre é contínuo. Mais do que isso, eu provei ali em cima que uma função constante é contínua. Então, pega uma função da forma lambda vezes x elevado a n, onde lambda é constante. O limite desse cara é igual ao limite de lambda vezes o limite de xn. Eu sei que esse limite existe porque eu acabei de provar que esse xn é contínuo. Eu sei que esse limite existe porque eu já provei que esse cara é contínuo. Usando que eles são contínuos agora, lambda vezes a elevado a n. E pronto. Lambda vezes xn também é contínuo. Mais do que isso, imagina que você tem uma função qualquer da forma a0, onde os an's aqui são todos constantes, a0 vezes x0, mais a1 vezes x1, mais a2 vezes x2, papapá, até um an vezes xn. Cada um desses caras é contínuo, porque todos eles são dessa forma aqui. Então, esse cara aqui é só uma constante, que o x0 é 1, né? Esse cara é uma constante vezes x, esse cara é uma constante vezes x², esse cara é uma constante vezes x elevado a n. Todos esses aqui são contínuos. Usando agora aquele meu resultado da soma, o limite desses caras todos é igual ao limite do a0, mais o limite do a1x1, mais o limite do a2x2, papapá, até chegar no limite do anxn, que vai dar o quê, então? Só avaliar cada um deles no ponto. Limite do a0, mais a1, essa anotação ficou meio ruim agora, mais a2 ao quadrado, mais papapá, an, e que, bem, você pode só chamar isso aqui de um polinômio qualquer avaliado, não é? Então, o que a gente acabou de provar aqui é que todos os polinômios são funções contínuas. E dessa vez a gente já conseguiu chegar nesse resultado praticamente sem usar a definição, porque a gente usou a definição tanto mais cedo para provar esses resultados mais básicos, que você começa a conseguir construir em cima deles e chegar nesses resultados. E o que tem de legal agora com isso é, sempre que a gente cair num limite de polinômio, eu posso só usar essa fórmula. Eu não preciso mais usar a definição para calcular o limite de polinômio. Isso faz sentido? Ou eu fui rápido demais? Esse último trecho eu acho que eu posso ter saído correndo. Tá tudo bem por aí? Ok? Como ninguém está reclamando, eu vou continuar. E por aí vai. Então você consegue construir essas coisas e demonstrando que outras funções são contínuas, etc. E são coisas mais complicadas, eu não vou saber de fazer de cabeça. Mas, por exemplo, você pode provar agora que um seno de x é uma função contínua, que um cosseno é uma função contínua, que uma exponencial é uma função contínua, que um logaritmo é uma função contínua para x maior que zero. E coisas do tipo.
Então, fazendo essas coisas, sempre que eu cair em uma dessas funções, eu consigo só avaliar ela no ponto e o limite fica fácil de calcular. Claro, nem toda função é contínua. O que a gente faz nesses casos, então? Imagina, por exemplo, que a gente cai num caso clássico de cálculo 1, do forma x² menos 1 sobre x menos 1. Como é que a gente calcula isso daqui? Isso aqui não é uma função contínua. Quando você tentar avaliar ela no 1, ela não está definida. Se você tenta colocar aqui x igual a 1, isso daí vai me dar 0 sobre 0. Essa função não faz sentido no 1. Então, o que a gente pode fazer? Sejam fg funções definidas naquele intervalo i, que vai até o r, e seja a pertencente àquele PR que eu tinha pego, tais que f de x é igual a g de x para todo x diferente de a. X em i, né? Então, o que eu estou fazendo aqui perceba que esse intervalo i eu posso pegar ele pequenininho se eu quiser. Então, eu tenho a reta real toda aqui. Eu venho aqui, eu posso pegar um p aqui, um r aqui. Eu tenho essas duas funções que aqui nas proximidades são parecidas. Aqui é o a, né? E aqui nessa região, eu estou pedindo para elas serem iguais e não estou nem aí porque elas acontecem no a. Exemplo de funções assim, por exemplo, são aquela que eu escrevi ali em cima, x menos 1, x² menos 1, x menos 1 e x mais 1. Elas são iguais em todos os pontos, exceto no ponto x igual a 1, onde essa daqui não está definida. Tá, e daí? O que tem de legal com isso? O que tem de legal que, nesse caso, o limite de f, conforme x vai para a, de f de x é igual ao limite de g de x, se algum dos dois existir. Se um existe, implica que o outro existe, e, nesse caso, os dois são iguais. Então, para demonstrar, esse daqui eu vou precisar voltar agora para a definição. O que a gente vai ter vai ser, suponha que o limite de f existe. Se o limite de g, se você quer começar assumindo que o limite de g existe, vai ser a mesmíssima demonstração, só troca as letras g e f de lugar. Nesse caso, para todo epsilon maior que zero, existe delta maior que zero, tal que zero menor do que x menos a menor que delta implica que f de x menos L menor que F. Né? Agora vocês vão ver porque que eu gosto desse coisinho aqui. Como eu estou impondo isso daqui, eu sei que x nunca é igual a A. Como x nunca é igual a A, dentro do domínio dessas funções, vale que f de x é igual a g de x. Logo, eu posso só trocar esse f por um g, porque aqui nessa região, em todos os pontos x que eu estou considerando, como nunca eu estou considerando ponto A, as duas funções são idênticas. Isso aqui agora é exatamente a expressão que diz limite de g de x, conforme x vai para A, é igual a L. Que, por construção, era o limite de f de x com x indo para A. Então, quando eu tenho duas funções que são iguais numa região, mesmo que difiram no ponto do limite, o limite das duas ainda é igual. O que isso quer dizer? Se você cai, por exemplo, no limite de x² menos 1 sobre x menos 1, x vai para 1, fora do 1, você pode escrever limite de x mais 1. No 1, isso aqui não faz sentido nenhum. No 1, essa função não existe. Mas fora do 1, ela existe. E dá isso daqui. Agora, essa função é uma função contínua. Eu sei calcular o limite dela. Eu só preciso colocar o x igual a 1. Isso aqui vai dar 2. Então, essa é a ideia que está por trás quando vocês calculam limites fazendo esse tipo de truque, de manipulação algébrica, etc. Você não sabe qual é o limite dessa função naquele ponto. Mas você tem esse resultado, esse teorema que a gente acabou de provar, de que você pode pegar esse cara e ir manipulando ele para chegar a uma outra função que é igual em todos os pontos naquela região, menos no ponto onde você estava olhando o limite. Quando você faz isso agora, você tem esse resultado que garante que o limite das duas coisas é igual. O limite da função original que você está mexendo e da função manipulada que você chegou. Então, dessa função original aqui, dessa função manipulada aqui. Essa função manipulada, você vai tentar forçar a cair numa função contínua. Porque se você cair numa função contínua, você sabe calcular o limite. Então, aqui eu caio numa função contínua, limite é 2. E aí, isso daí vai valer para todos os outros casos. Né? Então, a gente faz essa base de que você prova que
uma boa quantidade de funções são contínuas, então polinômios, seno, cosseno, exponencial, logaritmo, que você pode compor essas funções, elas vão continuar sendo contínuas. Então, você pode provar também que se f e g são contínuas, f de g de x é a função contínua também. E vai fazendo coisas desse tipo, vai provando resultados dessa forma, e você assim ganha estrutura para conseguir fazer essas contas. Então, quando você vai fazer essas contas, o que você está fazendo, no fundo, é isso. Você está usando todos esses resultados para invocar essas propriedades e conseguir converter um limite difícil, que você não faz a menor ideia de como fazer, em um limite de função contínua que é direto. E desse jeito você consegue esconder toda aquela estrutura que está por trás, de para todo epsilon maior do que zero, existe delta maior do que zero, blá, 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 blá. Isso aqui tem todas as informações que você pode querer sobre limites. Qualquer coisa que você quiser saber sobre limites, nos números reais, está guardada naquela expressão gigante. Mas nem sempre de uma maneira fácil de acessar. O que a gente está fazendo, então, com esses teoremas é trazer isso para fora. Tem coisas no chat? E, ok, acho que o que eu queria falar sobre cálculo era principalmente isso, porque aí, nesse caso, eu me empolgo bastante com esses exemplos de tipo, como é que você liga a definição formal com a definição operacional, por assim dizer. Né? Mas a minha ideia principalmente era essa de mostrando para vocês algumas outras demonstrações no meio do caminho para ficar um exemplo de como é que as coisas vão acontecendo. Então aqui, por exemplo, é uma demonstração direta, né? Eu assumi que o limite de f existe e usei informações para chegar do limite de g. Ali para cima eu lembro que eu tinha feito uma prova por absurdo. Essa daqui eu tinha feito umas provas por indução no meio, de que o xn é contínuo, por exemplo, só que a gente fez por indução, né? Embora tenha ido meio rápido. E etc. Então, a minha ideia era meio essa de dando exemplos, mas mostrando também como é que você conecta essas coisas super rigorosas com essas coisas mais tradicionais que a gente mexe mais no dia a dia. Frequentemente, o que acontece em matemática é essa questão de que você, às vezes, tem a mesma coisa formulada de mais de uma forma, uma que é super conveniente para um tipo de coisa, outra que é super conveniente para outro tipo de coisa. E se você tentar fazer uma com a outra, vai ficar um inferno na sua vida. Então, por exemplo, para fazer continha com epsilons e deltas, é horroroso. Então, se eu quero calcular, sei lá, o limite de x a sétima mais x a sexta mais seno do log do cosseno da exponencial de x fatorial. Isso daqui vai ficar horroroso de eu fazer com epsilons e deltas. Esse fatorial, na verdade, ele vai lascar qualquer um, na real. Né? Mas tem um módulo aqui. Mas agora, usando essas regrinhas de limites e essas operações que a gente foi vendo, tipo, tá, mas espera, isso aqui é uma função contínua, isso aqui é uma função contínua. Se era uma função contínua, então eu posso passar o limite para dentro. Isso aqui eu não provei, mas vale. Logo, uma função contínua fora do zero, então eu posso passar o limite para dentro se isso aqui não for a zero. Aí, cosseno é uma função contínua, eu posso passar para dentro. Exponencial é uma função contínua, eu posso passar para dentro. E aí você consegue simplificando essa expressão toda para chegar numa situação em que você consegue calcular as coisas. E vai ser mais conveniente você fazer com esses truques aqui que já estão implementando vários teoremas. Em compensação, se você quiser demonstrar alguma coisa, tipo, você quer demonstrar que seno de x é uma função contínua. Eu não lembro como é que você demonstra essa coisa, faz muito tempo que eu vi. E eu teria que parar para pensar por um bom tempo para isso. Provavelmente usando doses cavalares de trigonometria. Então, a coisa do tipo, você vai ter que escrever aquele seno de x menos seno de a, você vai querer forçar esse negócio aqui a ser menor do que epsilon. Começa a usar expressões de soma de senos e cossenos aqui, que acho que prostaférias que chamam. E alguma hora deve sair esse negócio, depois de muita dor e sofrimento. Mas eu acho que você teria que fazer com epsilons e deltas. Você não conseguiria fazer com essas informações que a gente tem sobre o limite agora. Então, epsilons e deltas seria mais competente para fazer esse tipo de coisa. Geralmente, epsilons e deltas são melhores para fazer demonstrações. Mas para fazer contas, você não quer usar eles, você quer usar qualquer outra coisa. Isso é bem comum em várias áreas da matemática. Em particular, vocês eventualmente vão ver daqui a pouco em cálculo coisas de derivadas. E vão perceber que tem várias notações para derivadas. As mais comuns que tem são notação de Leibniz, que você escreve como sendo dy dx. Esse y é uma variável que é definida como sendo uma função de x. Você às vezes pode escrever também como df dx. Isso aqui é uma notação que os físicos gostam muito, porque é muito fácil de fazer conta com isso. E com isso quero dizer que você consegue fingir que a derivada é uma fração e fazer coisas do tipo esse tipo de horror aqui, em que você só sai cortando as coisas, etc.
Isso aqui tem uma base, no fundo. Isso aqui é o que a gente chama de regra da cadeia, uma propriedade de derivadas. E as derivadas são frações? Não, mas a notação incentiva você a tratar desse jeito e facilita para você fazer as contas. Em compensação, esse tipo de coisa pode atrapalhar quando você está querendo demonstrar as coisas e não tem tanta certeza do que está acontecendo. Então, em matemática, é um pouco mais comum de você, às vezes, usar essa notação, que é a notação de Lagrange, se eu não me engano. Você coloca um risquinho quando você deriva a função. E isso daí, os matemáticos vão usar um pouco mais, porque você tem uma noção mais clara de qual que é o que você está controlando. Você consegue prestar um pouco mais de atenção e a notação não está te levando, não está te induzindo ao erro. Em situações em que você dificilmente vai errar, porque você está nas condições que os teoremas se aplicam, você não tem problema de usar essas notações, porque você consegue, elas estão em situações que não vai te induzir ao erro, porque as condições são propícias, né? Mas em situações mais gerais, você pode não gostar delas, porque elas vão te sugerir uma coisa e não é bem o que você quer. Tem ainda outras notações, por exemplo, quando você quer fazer uma derivada do tempo em mecânica, é bem comum usar um pontinho, que é a notação do Newton. E esse aqui eu não vejo muita diferença em comparação com a linha, é só porque tipo, a gente acha mais bonito. Mas e é para diferenciar que é especificamente derivada do tempo. E é mais fácil do que ficar escrevendo DDT o tempo todo. E coisa assim, então notação, cada formulação tem vantagens e desvantagens diferentes, é meio que vai acontecendo. E eu acho que isso conclui, pelo menos a gigantesca maior parte do que eu estava pensando em falar. Vocês querem perguntar alguma coisa? Aproveitem agora, fiquem à vontade. Deixa eu conferir o chat também. Não sei, se tiver alguma coisa que eu fui rápido demais ou coisa do tipo que vocês preferem que eu repita, eu posso voltar, tentar explicar melhor ou coisa do tipo, vocês que sabem. Tem alguma coisa ou tá tudo tranquilo? Eu acho bem provável que seja tudo tranquilo, então fiquem à vontade. Se vocês não entenderam nada também, eu posso pelo menos tentar dar um guia para entender. Eu acho que deu para ter uma boa visão, Nicolas. Foi bem bacana. Tem alguns conceitos mais complicados, mas no geral foi muito bom mesmo. Obrigada, viu? Não, imagina. Assim, o que eu mostrei foi tentar mostrar, tipo, a base de tipos de demonstrações que a gente costuma fazer, que são os principais que a gente usa, especialmente nesses começos de curso. Quando você vai para uma área ou outra, às vezes aparecem essas coisas, tipo, demonstração por probabilidade, etc. Que aí é o que eu falei, eu nunca mexi com isso. E assim, tentei dar exemplos de como é que você faz esse tipo de coisa para talvez ficar um pouquinho mais palpável. E eu sempre me empolgo com essa coisa de cálculo e gosto de mostrar porque eu fiquei super animado quando eu percebi esse tipo de coisa. E assim, para ganhar prática agora é exercício. Não tem muito outro jeito. Uma sugestão que eu dou é aquela que eu tinha falado, de pega alguma coisa com poucos axiomas do tipo números inteiros, ou grupos, se você quiser se arriscar numa coisa um pouquinho mais abstrata, ou números reais e etc. E vai vendo o que sai. Ou vai gerando exercícios de outras formas. Então, por exemplo, tem todos esses resultados que a gente foi vendo, e algumas formas de vocês conseguirem exercícios bônus é só tipo, pegar alguma das coisas que eu fiz e mexer um pouco nas hipóteses ou na demonstração e ver se vocês conseguem fazer de um outro jeito. Então, por exemplo, deixa eu ver se teve algum que teve uma hipótese particularmente diferente, ou se eu anotei alguma ideia aqui. Eu acho que eu devo ter anotado umas ideias. Tá. Esse daí é um bom exemplo. Eu defini continuidade, quer dizer, continuidade não, desculpa, limites, usando esse esqueminha do zero menor do que x menos a menor que delta. Então, pergunta. O menor que zero é necessário, o zero menor que etc. é necessário? Ou isso muda alguma coisa ou só tá aí porque eu gosto e porque deixava essa demonstração em particular mais fácil? Até onde eu me lembro, no Guidoris mesmo acho que ele fala isso, eu tenho quase certeza que é isso mesmo. Isso aqui é completamente equivalente a se você não colocar essa coisa. Então, um exercício já é, tipo, ok,
o que eu posso fazer para mostrar que quando vale para um caso, vale para o outro? Quer dizer, né, eu acho que tipo, mostrar desse caso, que esse caso implica esse, não é tão complicado, né? Deve dar para ir mais ou menos direto, porque esse caso aqui é só um caso particular do outro. É isso? Não, esse é um caso particular desse, né? Sempre que esse daqui vale, não é o contrário. Tô me bananando já. Tô aqui falando há 4 horas, então eu tenho uma desculpa para isso. Mas, enfim, uma coisa é, tipo, como é que eu faço para mostrar que esses dois caras são equivalentes? Ou será que eu, Nicolas, me esqueci de alguma coisa, me enganei e não são equivalentes? E por aí vai. Tipo, então dá para você ir pegando qualquer teorema e falar, tá, por que essa hipótese está aqui? O que acontece se eu tirar ela? Tem alguma coisa de interessante que aparece? Realmente eu preciso ficar com isso daí aí? Às vezes você consegue tirar um exercício interessante nesse tipo de coisa, além de você conseguir um conhecimento mais profundo. Então, o que acontece se eu pegar aqueles resultados de limite da soma e não assumir que o limite existe, que os limites existem individualmente? Eu ainda consigo tirar alguma informação dali ou posso ficar com problema? Esse daí você vai ter problemas do tipo, limite de zero é igual a limite de x menos limite de menos x, com x indo para infinito, por exemplo. X indo para infinito é meio ruim porque eu não defini limite desse jeito. Tá aí, outro exercício. Como é que você define limite com x indo para infinito? Isso aqui vai dar infinito menos infinito, que é mal definido. Perdão, isso aqui é assim. E você pode cair nesse tipo de coisa. Quão problemática essa coisa pode ficar? Além disso, dá para mexer nas demonstrações mesmo. Então, tipo, tem demonstrações aí que eu fiz por absurdo. Daria para reescrever as demonstrações por absurdo como sendo demonstrações por contrapositiva? Ou tem alguma que daria para fazer com uma prova direta, etc. Além de, sei lá, coisas que você pode ir pensando sobre conjecturar o que mais pode sair daí. Então, tipo, tem até o que eu falei. Se você tem um limite de f de g de x, isso aqui é igual a f do limite de g de x? Vou colocar aqui a versão. Se sim, quando? Vale para todas as funções ou só para algumas delas? Se não, por quê? E etc. Então, é uma forma de vocês gerando exercícios de uma maneira mais natural, talvez. Outra coisa que para mim sempre me ajudou bastante em cursos, e que dá trabalho pra caramba, mas valeu a pena, todos os resultados que o professor mostrava, eu tentava mostrar também sem olhar a solução dele. Cansa pra caramba. Vai, tipo, muito esforço nisso aí. Ainda mais porque eu fazia digitado. Se eu fizesse na mão, talvez fosse mais rápido. Mas, em compensação, eu saí dessas matérias com um domínio muito mais profundo das coisas. Se vocês tiverem tempo para tentar fazer isso, às vezes dá uma ajuda legal para pegar esse ritmo de como é que as coisas funcionam. Porque, tipo, o legal de matérias de matemática nesse aspecto é que, tipo, a matéria inteira pode ser encarada como sendo um exercício gigantesco. E às vezes, tipo, se as listas não estão sendo suficientes, isso às vezes dá uma força. Aconteceu comigo em umas 2, 3 matérias ou coisa do tipo, na IC, então foi uma coisa que me ajudou bastante. Mesmo essas coisas de números, o que eu fiz com o Paul Sino, na real, quando eu fui estudar ele em 2018, foi exatamente isso. Tipo, eu pegava os teoremas dele e fazia as demonstrações eu mesmo. Demorava pra burro, mas eu aprendi. Tipo, pelo menos as técnicas, etc, eu aprendi. Os detalhes eu já não lembro mais, porque eu nunca mais mexi com números. Mas tem essas coisas aí que às vezes dão uma ajuda legal. Então, tipo, para ir estabelecendo, para ir pegando essas coisas, tipo, dos traquejos, desses truquezinhos que você precisa no meio, é meio ir praticando. Então, pra você ter essas inspirações, tipo, como é que você percebeu que para provar que aquele A era igual a zero, você tinha que fazer A mais zero igual a zero mais A igual a A, isso aqui também era igual a zero e os dois tinham que ser iguais. Porque isso aqui, eu bem, no meu caso eu já tinha visto essa demonstração antes, então eu sabia o truque. Em outros casos, porque eu já tinha visto uma demonstração parecida antes, então sabia o truque, ou porque eu já tinha feito uma demonstração parecida antes e naquela época eu tive a ideia e ela ficou guardada na minha cabeça, que é tipo aquele caso da unicidade dos limites, né, que eu fiz essa quebrinha aqui. E isso daqui também, tipo, foi prática. Em algum momento alguém me mostrou esse argumento e dali para frente eu consegui ter ele do fundo da minha cabeça para quando eu precisasse de novo. Então, tipo, hoje, eu provavelmente já tinha visto essa demonstração específica antes.
Mas eu falei, eu já usei ela em situações diferentes. Então, eu já usei isso no RN, eu já usei em topologia, que é o caso mais complicado. Eu já usei até com buracos negros. Nesses casos aqui, eu não tinha visto desse jeito, mas eu lembrei que tinha esse macete e que esse tipo de truque poderia se aplicar. E às vezes você começa, você tipo, vê um truque e outros truques parecidos vão se tornando mais naturais. Então, o jeito aí é praticar e vendo essas coisas. Assim, se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Eu vou esperar um pouquinho mais ainda. E se vocês forem ler as notas depois ou assistir as aulas depois e ficarem com alguma outra dúvida, fiquem à vontade para me chamar. Acho que a maioria de vocês deve ter meu número de telefone. Como a gente vai colocar isso aqui no YouTube, eu não vou falar ele, mas uma coisa que eu posso colocar melhor é... Bem, tem o site da DPS, tem também o meu site, mas o meu e-mail é alves.nicolas@alumni. Alumni significa ex-alunos, .usp.br. Isso quer dizer que eu não sou mais aluno da USP, né? Mas Nicolas é com CK. Então, esse aqui tá parecendo um H. E qualquer coisa vocês me mandam um e-mail e a gente conversa por lá. Tem mais alguma coisa que alguém quer perguntar, comentar? Ok? Deixa eu encerrar a gravação e aí eu pergunto de novo. Vou apertar alguma coisa no chat primeiro. Ok.